Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de julho e a gente vai iniciar uma live muito especial com a Cláudia Queiroz. Então eu vou esperar as pessoas chegarem, eu acabei de começar esse vídeo. O título é Ressignificando o Propósito Profissional, tá bom? Então eu vou esperar as pessoas chegarem, deu 6 horas agora. Mas como já tá gravando, eu já fico aqui ao vivo esperando as pessoas começarem a chegar, tá bom? Então vamos esperar a Cláudia, vamos esperar os nossos queridos amigos que sempre estão presentes aqui nas lives. Oi, Pri, tudo bem? Começou o pessoal a chegar, tô esperando para poder a gente começar a falar de um assunto tão legal hoje. A Cláudia é uma pessoa muito especial, vocês vão perceber. Oi, Cláudia, tudo bem? Então, eu vou esperando o pessoal chegar, já te chamo, tá? E a Cláudia é uma pessoa extremamente especial. Eu já vou te chamar, Cláudia, porque daí você já entra, porque daí já aparece o seu também. Olá a todos que estão chegando. Tá frio, né? Tá frio mesmo. Ó, Cláudia, vou te solicitar a sua participação aqui. E aí a gente vai esperando o pessoal começar a chegar. Oi, Kátia, tudo bem? Andresa? Esperando o pessoal chegar aqui. Oiê! Oi, tudo Tudo bem? Tudo jóia. Peraí que você tá cortando um pouquinho. Peraí que deu uma travadinha aí, Clau. Deixa eu melhor. Oi, Alice, tudo bem? Oi, Camila. Agora foi, agora soltou. A live tem essas coisas, Cláudia trava, que é uma maravilha. Às vezes eu coloco no celular mesmo, no 4G, e saio do Wi-Fi. Se o Wi-Fi estiver muito devagar, que ele entra até melhor. Mas acho que tá bom agora, né? Estabeleceu aí? Você Aqui me sim, ouve bem? o único problema é quando entra a ligação, né? Que corta a nossa Aí ele transmissão. trava, aí você tem que subir a ligação rapidinho, assim, É, ele pausa o teu vídeo sem entrar a ligação, tá? E aí você, rapidamente, você já recusa a ligação. Você agora não. Até meu filho tá aqui, bonitinho. Ô, Clau, é, eu vou começar a falar já e as pessoas vão chegando, porque ele tá fica bom. gravado também, né? Então, como fica Maravilha. gravado e tem muita gente que depois acessa, então fica chato ficar esperando um tempão para depois começar a ver o que vai falar, né? Então, as pessoas... Olha, o Marcos já entrou, olha lá, seu super companheiro, meu Olá, meu companheiro de parceiro de curso, também seu trabalho. parceiro. Ah, muito bom, Rubiana. Bom, gente, eu vou primeiro assim, eu vou me apresentar para quem está chegando pela Cláudia. Depois eu vou deixar a Cláudia se apresentar também. E eu vou explicar um pouquinho os propósitos das lives que eu venho fazendo aqui no meu perfil. Bom, eu sou a Camila Colaneri, eu sou astróloga, sou consteladora familiar. Essas são as minhas duas principais funções. Eu tenho formação em psicanálise, também já estudei tarô, já trabalhei com tarô, enfim, tudo que é simbólico eu me interesso, né? Então, uma coisa sempre leva a outra, mas o meu carro-chefe de trabalho é astrologia e constelação familiar. Eu conheci a Cláudia no nosso curso de formação, nós fomos da mesma turma, né? Então, em outra live, eu até falei que a gente forma uma irmandade quando a gente faz parte de um grupo tão especial e tão curativo, né? Porque a gente pode não se ver sempre, a Cláudia mora em Campinas, apesar de trabalhar muito aqui em São Paulo, né, Cláudia? A gente acaba mais se vendo em congressos e cursos, às vezes algum workshop que tenha de constelação, mas o amor e o afeto, ele sempre permanece e permanecerá, né? Isso, eu Porque falo que a gente ali, faz parte do mesmo caldeirão kármico, né, Cá? com certeza, vai saber onde é que a gente amarrou nosso burrico, né, minha filha? Vai saber. Vamos ter que ajudar o povo aí a desenroscar, a desemaranhar, né? Então, que a gente faça bem, que a gente faça com ética, né? Que a gente possa ter um trabalho, assim, que possa ser significativo na vida das pessoas. E a minha ideia, Clau, com as lives foi isso mesmo. Uma amiga minha me pediu para fazer uma live no começo da pandemia, para falar de astrologia. Que brinco que os astrólogos estão bombando, né? Porque a gente nunca falou tanto sobre o céu. E o céu, minha filha, está um BO atrás do outro. Então a gente sempre tem assunto, a gente está sempre falando. Amanhã eu vou fazer uma live de astrologia ainda, para encerrar o circuito eclipses do primeiro semestre, né? Mas depois eu falo disso. E aí, quando ela
pediu para eu fazer essa live. Eu achei muito interessante porque os feedbacks foram muito assim, nossa, que legal, a gente queria mais conteúdo, a gente queria saber mais coisa. E eu tenho, assim, muitas amigas, assim como você, que tem muito conteúdo, que tem muito conhecimento. E eu falei, cara, eu preciso trazer essas pessoas para falar, para mostrar o trabalho delas, para elas também serem instrumentos, né, para as pessoas nesse momento, né? Então, eu já trouxe gente que falou de, né, uma amiga que falou de meditação, astrólogos, né, companheiros de constelação. Então, a gente vem trazendo assuntos que sejam relevantes. Ó, a Tarsila entrou aqui, amanhã eu vou fazer live com ela. Então, a gente está trazendo os assuntos para poder instrumentalizar e realmente mostrar aos profissionais também, né? Porque tá rolando que, assim, que tá revertendo em trabalho também. Não só para mim, mas para todo mundo que está fazendo as lives. Então, os feedbacks têm sido muito bons. Então, por conta disso, eu quis trazer primeiro porque o que você trabalha, não sei, não faço. E acho que você faz muito bem, né? E só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Eu vou começar a resumir o currículo da Cláudia e aí depois eu vou pedir para ela falar dela. A Cláudia é coaching de executivos e de times, ela é consultora de desenvolvimento organizacional, aconselhadora biográfica, consteladora sistêmica e membro do Instituto Ecossocial. Então tá bom já, né, gente? Fora as outras formações que a Cláudia tem, que ela pode falar um pouquinho. Então, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, do seu trabalho, e aí depois a gente entra no tema e começa a live. Eu falo. Então, antes de tudo isso, né, Camila? Eu era numa outra encarnação dentro dessa vida, eu fui dentista, eu Sim. fui empresária da área da educação, né, numa escola de pós-graduação em osteopatia. E num dado momento astrológico lá, eu resolvi que eu tinha que mudar de carreira, porque eu não me sentia realizada dentro do que eu estava fazendo. Tinha alguma coisa a mais, tinha uma inquietação dentro, e que eu passei muito tempo buscando dentro da odontologia mesmo, né? Fui caminhando fui buscando caminhos não convencionais dentro da odonto para responder esse anseio que vinha de dentro, que eu não sabia qual era, né? E numa jornada eu cheguei que eu queria trabalhar no desenvolvimento humano, né? Eu queria assim, eu trabalhava com pessoas para aliviar a dor do outro, mas chegou uma hora que eu entendi que não era a dor física, né? Que era Física. a dor da alma, né? Uhum. Então, buscando esse caminho meu, eu fui encontrando aí o caminho dentro das organizações, mas sempre olhando para o indivíduo, né? Minha porta de entrada sempre foi o indivíduo. Como é que eu ajudo ele na dor que ele tem, na inquietação que ele tem, na busca que ele tem, né? E aí eu fui me desenvolvendo nesse caminho e cheguei aí nas organizações e hoje então eu trabalho dentro das organizações. Hoje não, já faz um tempo, né? Eu tô desde 2010, 2011 nessa jornada. Então eu trabalho aí dentro das organizações com desenvolvimento de cultura, desenvolvimento organizacional, coaching de executivos. E junto com tudo isso, tem alguns trabalhos que eu vou fazendo com pessoa física, que é o biográfico para Com executivos, né? aconselhamento. Que é com aconselhamento biográfico, que é um trabalho em grupo que a gente faz, né? Tem o Autoliderança Nascendo Agora, que é para um público que está buscando esse lugar de propósito dentro do seu trabalho, esse lugar de significado dentro do trabalho, e que são pessoas que estão aí nos primeiros cargos de liderança ou que estão fazendo uma transição de carreira. E sou formadora também de coaches, de team coaches, sou mentora e supervisora de coaches, então eu me embrenhei nesse caminho Essa aí do moça trabalha desenvolvimento humano. bastante, viu, gente? Porque assim, só para dar um relato, ela sempre estava trabalhando, ela ia lá nos módulos e ela sempre, às vezes chegava um pouco atrasada, sempre estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem bastante demanda, sinal que é uma super profissional. E a gente só pode falar daquilo que a gente passou, né, Cláudia? Que foi o comecinho da tua fala. Quer dizer, você é uma dentista. Aliás, uma curiosidade que eu lembrei de você falar isso, quando eu estava buscando assim, a profissão, né? Inclusive, a última live que eu fiz,
foi com a minha amiga Rubiana Eis, que está assistindo aqui. A gente falou da parte da astrologia vocacional e transição de carreira pela astrologia. Então, quem quiser entender um pouquinho melhor como é que a astrologia vê isso, a gente até analisou o mapa da Rubiana na live, mostrei um pouco o que era. Tá lá, é só ir lá no IGTV na última live que eu fiz que dá para ver um pouquinho sobre isso também. E eu lembro que quando eu estava pensando assim, em fazer alguma coisa, eu gostava de brincar de dentista, por incrível que pareça. Porque eu sempre fui muito no dentista, desde que eu era pequena, assim, eu tinha assim, tudo que você possa imaginar, eu tive. Então, assim, eu me lembro de muito cedo estar dentro do dentista. E aí eu falei pro meu pai na época, assim, falei, eu acho que eu vou fazer odonto e tal. Aí ele falou assim, mas como, Camila? Do jeito que você gosta de falar, as pessoas vão ficar aflitas com você falando e eles não vão poder falar. Então, assim, eu falo, não é engraçado, porque a gente vai buscando desde cedo essa identificação, né, Clau? Então, assim, pô, você Uhum. foi dentista, mas era humano que eu queria tratar, era a alma que eu queria tratar. Eu era advogada também, né? Já estava na área de humanas, mas não era aquele humano formal, aquele humano do documento, aquele humano do fim da linha do litígio, né? Eu queria estar na ponta do litígio, eu queria da pessoa, eu queria ajudá-la a pelo menos chegar num litígio mais inteira, né? Conhecendo porque ela estava lá, e sabendo, né, que ela podia ter consciência do processo e aí sim administrar melhor um litígio dolorido muitas vezes, né? Eu sempre Uhum. trabalhei na área de família, então eu queria estar no outro lugar, né? Ajudar essa pessoa antes dela chegar nesse lugar, né? Para que se ela chegasse, ela pudesse chegar um pouquinho mais íntegra, mais, né, assim, mais dona de si também, né? Então, eu acho que a gente tem isso em comum, né? A gente foi buscando esse propósito e aí isso também motiva a gente a fazer um trabalho que vá para essa linha, cada uma com uma linguagem, claro, né? Mas aí Uhum. você encontrou a sua linguagem dentro do coaching. E olha só como isso se conecta com a minha história, né? Porque eu sou uma psicóloga frustrada. Eu lá atrás, eu decidi que eu ia fazer psicologia, mas primeira É. filha, filha do pai, né? Ah, eu também, né, Tinha, linda? então, uma Claro, né? prima minha tinha É. acabado de ir embora do Brasil, psicóloga, porque ela não conseguia se bancar aqui. Aí meu pai vira Uhum. para mim, claro, ele olhou para a filha dele e falou: Minha filha, vai fazer psicologia e vai embora daqui, minha filhinha, né? E eu, na Uhum. minha leitura, primeira filha, capricorniana, falei: Uhum. Nossa, eu vou escolher uma carreira que eu não vou conseguir me bancar, minha De bancar, independência, pô. tarará, que para mim era super importante, né? Eu não Sim, ouvi o que claro. o meu pai estava falando, minha filhinha vai Uhum. embora. Eu ouvi assim, você não vai conseguir se bancar, Você você não não vai vai se ser conseguir. Uhum. independente. Uhum. E aí naquela hora eu falei, nossa, eu tenho que escolher outra coisa que eu Uhum. consiga me bancar, mas tinha que ser na área da saúde, tinha que ser cuidando do outro, e tal, e eu encontrei o odonto, Uhum. né? E por Uhum. muitos anos, por 16, quase 17 anos, eu fui dentista, eu atuei, e eu tinha a Sim. maior conexão com os meus pacientes, né? Sim, eu imagino, você é uma pessoa super. A Cláudia é uma pessoa super querida, assim, vocês estão vendo, né? Como ela é essa. Ai, um coraçãozinho para a Cláudia, por favor. Ela é um Camila, você é amor de pessoa. suspeita, você é Ai, eu sou suspeita. nada, eu sou sua amiga, É, eu gosto tanto, como é que você não gostar de você? Também não preciso disso, só achando que eu gosto. Esse canal é bem imparcial. bem imparcial. Totalmente. Então aí chegou o um momento que, claro, esse chamado voltou, né? Uhum. Eu não estava me encontrando mais ali dentro. Então, quando a gente olha na perspectiva das fases da vida, que a antroposofia traz de um jeito um pouquinho diferente do que a astrologia, né? Astrologia. Uhum. Eu estava ali vivendo o meu momento ali do período crístico, né? Então, assim, Uhum. olhando aquilo que eu trazia na minha bagagem, que vinha lá da minha hereditariedade, já não respondia mais, né? Então, o que Uhum. que era dali para frente, né? O que que respondia aquele anseio de alma, né? Que tinha e que eu não sabia qual era, né? E Uhum. aí fui buscando, e eu fui parar, então, no aconselhamento biográfico. Eu fui viver um Uhum. processo e lá eu falei, uau, é isso que eu quero fazer, né? Eu Uhum. quero ouvir as pessoas, eu quero ajudar as pessoas assim se É. encontrarem, né? E então fui fazer a formação biográfica, enfim, aí eu fui para o coaching e mudei de Uhum. carreira.
né? É, Foi mas uma você vê que é jornada. muito esse chamado da alma, né? Que depois que a gente faz constelação, e que eu estava até conversando com a Clau, que às vezes, assim, dentro das constelações existe a constelação organizacional também, que é feita para as empresas, né? Mas às vezes não necessariamente você precisa aplicar só a constelação, você usa o seu olhar sistêmico para tudo, né? Até para a gente, quando a gente faz o curso, que eu falei também na outra live, né, do direito sistêmico, o curso é importante porque não é um cursinho, é um curso, né? Em que a gente vai Uhum. passando por módulos. Então, tem o módulo da saúde, tem o módulo da família, tem o módulo das organizações. Quer dizer, a gente vai vivenciando com as nossas próprias histórias o que vai acontecendo. E aí a gente consegue enxergar também as nossas escolhas, né? Como a Cláudia falou, poxa, eu sou a primeira filha, né? Era a filhinha do papai, tinha uma relação mais ancestral também mais forte, por ser a primeira, tá mais conectada com os ancestrais, né? Eu também, né? Então, assim, sou a primeira filha, né? Também uma conexão enorme com meu pai, com as ancestralidades. E aí você vai entendendo que as tuas escolhas quase nunca são conscientes, né? Elas são Sim. muito inconscientes. E conforme a gente vai fazendo as nossas buscas, porque tem alguma coisa que incomoda, tem alguma coisa que parece que não é bem aquilo, aí você vai conseguindo enxergar as camadas que estão por detrás daquela tua escolha, para você aí sim tentar chegar nesse cerne da sua escolha, da escolha da sua alma, qual é o seu propósito. Mas a gente tem que caminhar. É. Não é fácil, né, Cláudia? Não é, e a gente vai passando por fases e por necessidades, né, Camila? Lá no início, a Sim, gente está sim, vivendo bem a questão material, né? sim, É, sobrevivência, quem né? sou eu? Qual é o meu lugar no mundo? É essa Sim, busca de lugar, né? Por isso tem tanta sim. gente que quando inicia aí no mundo do trabalho, entra no mercado de trabalho, vai viver vários papéis até se encontrar, né? Onde é que é Uhum, o meu lugar, né? E uhum. aí tem esse reconhecer o seu lugar e tem ali fincar a bandeirinha. Pronto, eu conquistei o meu lugar, né? Agora eu vou Sim, comprar o meu apartamento, a minha casa na sim. praia, vou resolver Vou minha fazer questão minhas material. viagens, meus, né? Isso, né? A gente vai vivendo Sim, essa conquista do material, mas sim. chega um momento que as perguntas elas começam a vir de lá de dentro por uma Uhum, busca de sentido, né? Bom, mas tá, sim, material tá aí, mas não é tudo, né? O que que eu quero ser, né? O que que eu quero deixar como legado? Qual é a minha marca no mundo, né? Que não é a minha bandeirinha, não é onde eu finquei minha bandeira, mas uhum, quais são as uhum. relações que eu construo, né? Então as perguntas elas vão ficando mais sutis, né? Sim, E esse chamado que está lá fora, a gente começa a ouvir ele de um outro lugar, porque tem uma busca é. interna aqui, né? Então a gente vai buscando por mais sentido aí, né? Eu lembro uma vez É, quando eu dava aula em Recife, eu dava aula de direito processual civil, uma coisa bem técnica, né, dentro da pós-graduação. E às vezes, né, eu dava aula aqui no Mackenzie de São Paulo, mas o Mackenzie tinha algumas filiais, assim, só para aulas de pós-graduação. E eu lembro que eu estava estudando astrologia já, e tinha um livro que chamava assim, o Descendente, não, era o Ascendente. E eu fui ler esse livro antes da aula, tal, que não tinha nada a ver com o que eu ia dar aula. Menina, eu tive uma crise de choro, daquelas, assim, que eu falei assim, gente, eu tô no lugar errado, isso não é isso que eu quero fazer, né? E aí eu lembro que tinha um advogado comigo, eu acho que eu devia estar com o olho meio vermelho, aí eu dar aula, assim, um processo péssimo. Ele falou assim, nossa, esse livro de direito, que ele achou que era da parte de sucessões, né? Ascendentes, descendentes, né? E eu tava lendo o ascendente do mapa astral. E eu falei, não tem nada a ver. Daí eu falei, cara, eu tô totalmente desencaixada já não é mais esse o meu lugar, né? Assim, a minha alma tava uhum, chorando ali, porque, assim, com toda a gratidão que eu tenho pelos processos que eu passei dentro da área do direito, mas não era mais o meu lugar, né? E ali, quando eu tive esse surto, assim, emocional, eu falei, não é, aqui eu começo. Quando eu lembro que eu cheguei em São Paulo, aí eu comecei o processo de me desligar da área do direito. E aí, quando eu resolvi desligar, Cláudia, tinha um escritório com uma sócia e foi tudo assim encaixando. Ela foi fazer psicologia, o escritório era ótimo, né? Eu sou astrologia, ela fazendo psicologia. E aí, assim, a gente conseguiu passar todos os casos, as coisas foram sabe, se soltando, porque a gente resolveu soltar o processo também, né?
E aí, quando a gente viu, a gente Isso. conseguiu distribuir os processos e a coisa se encerrou e não era mais aquilo, né? E reconhecer, né, Camila, esse momento que não é mais aquilo é Uhum. importante, né? Porque às vezes a gente fica tentando É, segurar uma situação, segurar alguma coisa, e aí a gente vê que as coisas começam a dar errado, né? E você sim. fala, bom, mas por que que tá tudo dando errado, né? É porque É. passou o momento, passou, tá? Você tem que estar em outra, mas você está grudada naquela situação ainda, né? É, a minha amiga Juliana falou que é difícil tomar essa decisão. Ela também era veterinária e ela hoje trabalha, ela é tradutora juramentada de italiano e trabalha com cidadania italiana e fez uma super transição também, porque também tinha toda uma carreira acadêmica dentro da USP, quer dizer, né? Aqui tem a Daniela Rocco, que também era dentista, como você, e trabalha hoje dentro do processo Hoffman. Tem gente, tem vários casos, assim, né? E, Cláudio, como é que você, então, hoje ajuda mesmo nesse lugar de propósito? Como é que uma pessoa ressignifica um propósito profissional? Então, parte desse incômodo, né, Camila, dessa busca. Eu estava falando das fases da vida, né, e a gente olha lá na Uhum, biografia, tem um momento que esse chamado do propósito, ele vem muito forte, mas uhum, eu estou vendo cada vez mais pessoas muito jovens que estão ali uhum. recém-ingressados ali no mercado de trabalho e que olham para cima e falam, eu não tenho um exemplo que eu queira seguir. O chefe, eu não quero ter a vida que ele tem. Camila, você tá aí, parece que congelou. Peraí que deu. Voltou. Eu tô, me deu Então, uma travadinha. Peraí. deu uma Agora voltou. travada. Fala de novo, Cláudio. Fala de novo. Então, esses meus clientes, eles dizem, essas pessoas que me procuram dizem, eu olho para cima, eu olho para frente, né? E eu não tenho um exemplo a seguir, porque a hora que eu vejo a vida do meu chefe, da minha chefe, eu não quero aquela vida para mim, né? Uhum. Então eu vejo que essa busca por esse lugar de significado, ele está cada vez mais Mais cedo. frequente e mais cedo, né? E eu vejo esse Interessante. momento que a gente está vivendo, onde os nossos paradigmas estão mudando, né? Uhum, uhum, Então, hoje, dentro do meu trabalho de consultora, né, trabalho com grandes empresas, com grandes uhum. equipes, né, trabalho de transformação cultural, e aí você fala, bom, mas hoje a gente tem que fazer um workshop, tem que ser presencial. Não, hoje já não é mais Hoje isso, já né? A não é gente mais isso. eu acho que chegou aí o Covid aí para precipitar muitas coisas que estavam chegando devagar, né? Então, Uhum, essa questão do propósito sempre parte de uma inquietação interna, né? Eu uhum. não tem alguma Tem coisa alguma que não coisa encaixa, incomodando, né? E né? às vezes as pessoas do lado de fora olham e falam, mas nossa, tua vida é tão perfeita, tá Sim, tudo tão isso bem, é isso. nossa, olha o Nossa, você cargo tá que você bem, olha seus conquistou. títulos, olha, né? Olha seus títulos, É, olha onde você estudou, olha que você tem mesmo. Quanto mais você vai fazendo, mais a bola de neve vai crescendo também, né? Porque mas você vai se apegando no negócio também, né? você deve ter ouvido muito isso, Camila, você é Muito, era louca? Você louca. vai Não, mas abrir aí eu mão fiz de uma. tudo que você Não, eu fiz uma conquistou? mudança bem radical, né? Porque, assim, né? Era alguma coisa super formal, mega reconhecida. É que hoje, gente, tá pop ser astróloga, mas há 15 anos atrás ainda Não. não era tão pop. Era bem. Assim, eu ouvi muito assim, nossa, você é louca. Ah, várias vezes. Ouvi muito, mas você vai ganhar dinheiro com isso, né? Eram as coisas que. Você trabalha, você cobra. Então tinha uma coisa assim, não profissional ainda da astrologia, que eu acho que a internet ajudou a dar uma profissionalizada. Os astrólogos começaram a pôr a cara na internet, e aí as pessoas perceberam que era uma profissão. Uhum. Mas hoje é mais fácil, primeiro porque assim, você tem que ser muito persistente quando você escolhe esse caminho novo também, né? Porque é um começar de novo. No meu caso era de tudo, era financeiro, era status, né? E ainda esse olhar muito julgador, assim, né? Nossa, mas ainda mais eu que sou, assim, bem paulistaninha nesse sentido, assim, ainda tenho uma Vênus em Capricórnio, tô sempre mais arrumadinha. Então, não tinha aquele estereótipo, né, da Madame Zora, né? Então, as pessoas não encaixavam muito, assim. Ainda tinha um ranço também, né? De olhar, de julgamento. Hoje é mais fácil falar, por quê? Porque eu persisti nesse caminho e porque as coisas foram acontecendo e as pessoas perceberam que era uma coisa séria, que fazia muito sentido, porque eu já era uma pessoa muito compromissada como advogada, seria assim como astróloga também, não ia. A pessoa é a mesma, né? Mudou a Uhum. função, mas a pessoa é a mesma.
E agora eu acho que também com essa exposição que a gente tem mais, as pessoas têm mais oportunidade de escutar o que você fala, de entender de onde você tira as suas informações. Então, isso tem sido muito bom. Mas, de qualquer forma, assim, você tem que estar muito firme também nesse propósito em algum momento para você sustentar ele. Porque você Hum. vai, se você estiver muito vulnerável, uma crítica dessa, por exemplo, uma falta de planejamento melhor, de fazer essa transição mais bem planejada, pode fazer você começar a ter mais incertezas novamente, né? E é isso mesmo, né? Então, primeiro é reconhecer qual é o teu lugar. É porque às vezes você pode estar insatisfeita com algum aspecto dentro daquilo que você Sim. faz. Já recebi cliente dizendo, até uma veterinária, não quero mais ser veterinária, né? Uhum. Não, não é isso que eu quero. E aí, durante o trabalho de coaching, ela foi se dando conta que sim, que ela gostava de ser veterinária. Ela só não Uhum. gostava de morar em São Paulo e de levar Entendi. a vida louca que ela levava lá, passar tanto tempo no trânsito. E aí ela conseguiu estruturar toda a vida dela profissional numa cidade menor, num esquema diferente, trabalhando em clínica e não fazendo atendimento domiciliar. E tá, ela ressignificou o propósito dentro daquela escolha que ela já tinha feito, né? Uhum. Muitas vezes é uma mudança 360, né? 180, na verdade, né? Foi o que a gente Uhum. fez. A gente saiu daqui e Uhum. foi para lá. E aí, Sim. como é que você se estrutura para isso? Imagina, Uhum. eu tinha um consultório com um monte de Uma pacientes, cartela de clientes já, 16, 17 anos 17 anos de trabalhando. clientes, claro. E aí, como é que eu largo tudo isso? Como é que eu Uhum. largo isso que é certo, isso que me Uhum. sustenta por algo? Que é coaching? Eu tinha que explicar para as pessoas. Minha Também mãe tem até que ter hoje como não sabe o sentimento que é. grande com Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Meu pai só. Coitado, nem sei se ele tá vendo aqui, tadinho. Mas eu amo você, pai. Mas meu pai só entendeu o que eu fazia direito quando eu fui pra televisão fazer o horóscopo. Porque aí Então, que acho que ele viu o que eu fazia. Assim, minha mãe, nossa, o que ela fala faz sentido, ou pelo menos ela tem uma coerência pra falar, né? Sabe assim? Aí eu achei que ele começou a curtir um pouco mais, tadinho. minha mãe simplificou perguntando assim para mim: filha, você está dando aula ou você está fazendo algum curso? Então, se eu estou É. dando aula, engloba tudo que eu faço de trabalho: Tudo, né? coaching, consultoria, enfim, tudo. Isso. Você vê como. Falei até na outra live, né, Cláudia? Como a escolha de uma profissão, ela não é um fator isolado, muito pelo contrário, ela é de um contexto social, familiar, né? O É, que está na moda também, o que meu melhor amigo está fazendo, o que dá dinheiro. Então, são tantos vieses numa escolha profissional que às vezes a gente se perde nisso também, né? Assim, qual é o meu propósito? Porque daí vem muita questão do autoconhecimento, né? Quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai conseguindo chegar nesse lugar que é seu, né? Que é próprio, que você precisa tomar, né? e aí tem a imagem que você constrói, né? Então, Uhum. aí, quando eu trabalho com profissionais para fazer uma transição de carreira, profissionais que construíram uma carreira, que galgaram muitos degraus dentro de Uhum. uma organização e vão fazer uma transição. Então, eles deixam de ser aquele Gente, top eu das peguei um cliente desse galáxias, essa semana. Essa não semana, é? vou mandar ele para você. E aí ele vai começar do começo, né? Como um novato, um Sim. iniciante. Ele tem uma super bagagem, ele tem um background e ele tem uma bagagem de vida, né? Ele já Uhum. ralou muito, já Sim, lapidou muito, sim. mas dentro daquele trabalho específico, ele está começando. Eu vejo muita Uhum. gente que faz a formação de coaches, então são executivos que Uhum. construíram uma carreira, uma reputação, um nome, e de repente eles não são mais o diretor tal, o Sim. VP tal, eles são Uhum. alguém que está começando, eles têm que aprender, têm que desenvolver esse storytelling, né? Quem sou eu? Como é que eu me conto Uhum. agora? E primeiro assim, Sim. como é que eu me reconheço, né? Então, é como se nesse momento eles perdessem um pouco da sua própria Sim, identidade, perde a referência, né? porque o papel acaba sendo maior do que quem ele mesmo é, né? E às Uhum. vezes ele se deixa ofuscar por esse papel, né? É, eu falo que é o ter e o ser, né? Que é aquela É, coisa que você fala assim, você está, mas você não é. E a gente esquece desse lugar, né? Então, assim, eu é, sou o diretor XYZ, eu sou o CEO, papapá, eu sou. Não, você está.
Porque também, se não for num processo desse, eu vi acontecendo com outras pessoas, o processo da aposentadoria vai levar para esse lugar também, né? Porque a pessoa ela tá Isso. tão condicionada naquele estar, achando que é um ser, que para ela se desapegar daquele lugar, entregar o crachá, né? Falar assim, agora sou eu comigo mesmo, vem É. uma crise que muitas vezes leva a uma depressão, porque ela se Uhum. identificou tanto com aquele status que ela não se reconhece mais, né? É. Então esse é o momento de parar. Vamos abrir a mochila? Vamos ver o que que você carrega aí? E começa olhando o que carrega, né? Ah, pelos cursos que fez, pelos papéis que Uhum, ocupou. E aí você sim. fala, bom, mas o que é que te levou para cada um desses lugares? O que que tem aí que é seu? O que que você já transformou em substância sua, né? De toda essa vivência, né? Então Uhum. é esse resgate do ser mesmo. Quem sou eu, né? Quem sou eu nesse momento? E E essa é uma essa pergunta que a pergunta gente não é fácil, hein, gente? não é, e é uma pergunta que a gente pode fazer todo dia, porque eu hoje não sou quem eu era ontem, né? Eu vejo assim, Uhum. nessa pandemia, Sim. 4 meses isolada, essa semana eu tive um piti, falei, chega, eu cansei, eu preciso agora do contato social. Isso é bom, respira que ainda vai mais um tempo, né? Calma, Então, amiga, veja nossos vídeos não trouxinhas, dá, porque nós estamos falando que não vai passar não pela é? crise. É. Então assim, esse se reconhecer essa presença, né, para ver até com que eu estou me identificando, né? O que que Eu ouvi uma frase essa semana de uma pessoa que não é uma amiga, mas é uma pessoa que próxima, assim, e que ela falou uma coisa que eu fiquei assustada na hora que eu ouvi, porque ela falou assim, eu com a história da pandemia, que a gente está sendo jogado a ressignificação o tempo inteiro, né? Sem apego, sem programação, porque não tá dando para programar nada, né? Você programa um não, negócio, no dia seguinte é outro, você acorda, tem uma notícia diferente, quer dizer, a gente está sendo jogada nessa loucura, né, que eu como astróloga vejo como Júpiter, Plutão, né, grandes transformações de grandes estruturas, e aí é estrutura raiz, porque é Capricórnio, né, então eu estou mexendo na base, eu não estou mexendo na folhinha, não é só podar a árvore, é olhar se a raiz está podre, se a raiz não está podre, né, porque senão a árvore vai cair, então isso exige muito. E aí eu vi essa pessoa falando assim, eu quero a minha vida de volta. A princípio, você pensa assim, ah, beleza, quero minha vida de volta, né? Todo mundo, eu quero minha vida de volta. Eu falei, cara, mas a sua vida tá aí. A sua vida é essa que você tá vivendo agora, né? E é, que vida de volta? Se a vida é essa que tá acontecendo nesse momento. Então, assim, como é que eu faço dessa vida aqui, agora, algo diferente? Como é que eu ressignifico um propósito, de repente, que eu tinha e agora não tenho mais? Né? Então, a gente está sendo colocado em ressignificações cotidianas, né, Clau? Que eu acho que é, esse está sendo um grande desafio também, né? e quando a gente tem muita expectativa, a gente vive também a frustração, né? Então, o que Uhum. que é olhar para esse momento e falar, bom, o que que o momento pede, né? Sim, Porque é isso, todo mundo teve aí os seus planos podados, né? claro. Não teve um que não teve. Mas aí que eu acho É, que é legal, por exemplo, Cláudio, o seu trabalho, porque assim, porque eu vi que uma pessoa perguntou aqui, né? Eu estou há muito tempo no TJ de São Paulo, é uma astrologia e psicanálise, já passei por isso tudo. Então, assim, muitas pessoas, né? Estou preparando transição de carreira, estou parando de trabalhar agora. Como é que eu faço para fazer essa transição? E eu acho que o trabalho do coaching é muito legal nesse momento, porque ele vai te ajudar a enxergar quais são as possibilidades, né? Fazer esse é, brainstorm, entender o que é casca né? Na casca de cebola que a gente fala, o que vem primeiro, o que está lá no âmago. Eu já fiz processo de coaching com a Kátia Bueno, que está aqui há um tempo, quando ela estava se formando. Eu sempre sou meio cobaia da Kátia, se ela estiver aqui, ela vai confirmar. E faz um tempo, mas eu lembro dos exercícios que eu fiz na época com ela, que era muito de você começar a enxergar quais são os caminhos, as possibilidades que você tem dentro da uhum, sua realidade para esse processo de mudança. Porque se você fizer na louca, sem programação, só no impulso, isso vai ter um preço muito grande, né? Não só emocional, mas muitas vezes estrutural mesmo. Então tem que entender qual é o movimento que você precisa fazer e como você mesma disse, né, Clau? Às vezes, né, igual a veterinária que você falou, não era mudar de profissão,
a Caixa tá aí. Ela poderia fazer, né, uma coisa extremamente diferente da essência dela, ela só queria mudar de cidade. Uhum. Né? Era uma Uhum. coisa mais simples, ela precisou de você para enxergar isso. E aí a coisa É, se resolve, né? porque dentro do processo, né, é como se você tá ali na sua caminhada, você chegou ali num lugar, chegou na floresta, tá no sopé da montanha, e você olha para frente, o máximo que você enxerga é árvore. Uma, duas, três árvores. Você não consegue enxergar a floresta, você não consegue enxergar o que está do outro lado da montanha, né? Então, o coaching é esse momento onde você para, sobe essa montanha, vamos ganhar então uma visão em perspectiva, vamos olhar afastado, né? Então ali, na hora que você sobe, você ganha essa visão 360. Aonde é que eu estava? Qual foi a estrada que eu peguei? Qual foi a jornada que eu fiz para chegar aqui onde eu estou agora, né? Então, reconhecer esse caminho, reconhecer quem é você, né? E aí quando a gente fala então da constelação ou da biografia, né? De onde você vem, né? O que que te forma, né? Que fio vermelho você está puxando aí na tua vida. Então, essa parada onde você olha em perspectiva, né? Reconhece qual é o teu contexto. Então, você consegue olhar em volta e falar, bom, eu fiz essa jornada, o meu contexto hoje é esse. Então, sei lá, trabalho dentro de uma organização, tenho uma vida com não sei quantos filhos, eu tenho um marido assim assado, ou não, né? Mas você reconheceu o que está no seu entorno, né? E aí, olhar para dentro e reconhecer o que, que nesse momento vive dentro, né? O que, que vive de inquietação, de anseio, de sonho. Tem cliente que eu pergunto assim, qual que é o seu sonho? Ela não consegue, eles não conseguem dizer qual é o teu sonho, qual é o sonho. Então, assim, já perdeu até essa conexão do sonho. Então, qual que é a visão de futuro que você tem se você não consegue nem entrar mais Nem nesse chega espaço? perto do que pode ser isso, né? E às vezes esperando que você dê a resposta, né? Porque eu acho que o caminho assim, é você fazer o teu cliente chegar na resposta dele, né? O caminho é Não, dele, né? que Então, aí eu acho que às vezes reconhecer. tem essa entrega também, né? Assim, você vai me ajudar a achar a profissão que é a minha profissão, e não é Eu vim por aqui aí, porque né? você vai me ajudar a resolver meu problema, né? Eu falo, talvez eu faça algumas perguntas que te ajudem a se encontrar aí, né? Olhar para dentro e reconhecer, né? Qual é o teu caminho, o que que faz sentido, né? Mas então aí reconhecer o que está dentro, qual é o meu momento de vida, né? Qual é o meu momento biográfico, quais são as crises que eu estou vivendo, as perguntas que brotam de dentro, né? E a hora que você ganha, então, esse olhar em perspectiva, que você amplia teu olhar, né? Que você ganha essa consciência, você fala, bom, com essa consciência que eu tenho agora, eu quero ir para lá, né? Mas ir para lá significa o quê? Né? Você pode ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. O que, que significa ir pelo caminho A? O que, que você precisa? Vamos olhar na tua mochila? Vamos ver o que, que você está carregando, né? Então vamos olhar o que, que você não precisa mais carregar, que é peso morto, que você pode deixar para trás, Vamos que já deixar a mochila não mais faz leve, né, mais Clara? parte, vamos deixar a mochila mais leve. Né? Então vamos olhar. Então tá, para o caminho A, você precisa de uma lanterna que ainda não está aqui. Como é que você faz para conseguir essa lanterna? Né? Ah, para o caminho B, você vai precisar de uma bússola que não tem aqui dentro. Né? Então é olhar, reconhecer o que, que tem em cada caminho e aí fazer a escolha. Ah, eu quero ir pelo caminho A. Tá, então vamos traçar um plano? Como é que você vai fazer a partir dessa escolha, né? Então, dentro do processo de coaching, a gente vivencia desde esse momento de olhar para dentro, olhar para fora, perceber onde é que está e perceber o que é que vive dentro, até olhar para o futuro e falar, bom, eu quero estar lá, com essa consciência que eu consegui agora, eu quero chegar naquele lugar, né? Então, E quando um você fala de processo. organização também, porque assim, uma empresa pode se perder no seu próprio propósito, ou isso Oh, não muito, muito, né? muito. Eu E nunca a gente trabalhei em vê organizações, em empresas, em escritórios de advocacia. muito. Às vezes a gente vê grandes empresas aí que estão perdidas no É sua, na sua. mesmo? E aí você vê assim, bom, mudou o presidente. É uma empresa super de relações, Tá. que tem ali dentro a coisa do. Enfim, até na sua marca traz a coisa do bem-estar, não sei o quê, nanana. De repente coloca lá um presidente que vem de uma empresa daquelas da meritocracia, onde todo mundo puxa um tapete do outro, você olha e fala,
Oi? Não Entendi. tem, não casa, não tem identidade esse presidente novo nessa empresa. O que será que Hum, acontece, né? Os meus amigos consultores que estão por aí, o Marcos Batista, o Marcos Marcos, né? Pittini, né? Aham. Os Marcos que Ah, estão por aí, os eles Marcos, né? vivenciam isso, né? É assim, É. as empresas se perdem também, se perdem Hum, muitas vezes porque não tem essa clareza de propósito, né? uhum, Reunir o board lá numa sala, eles colocam uma frase bem bonita no papel e fala, esse uhum. aqui é o nosso propósito. Tá. Mas a hora que você vai olhar lá para dentro, esse propósito vive mesmo? Você vai conversar com o cara que está lá no chão de fábrica, ele olha para Hum, aquilo lá e fala, essa é a empresa que eu trabalho, porque eu reconheço. interessante. Tá. Não, né? Muitas vezes não, né? Que os nossos valores são esses. As Uhum. pessoas em primeiro lugar. Tá. Aí você vai ver, Ninguém os tá usando funcionários, os máscara dentro da colaboradores empresa. trabalham não sei quanto, sábado, domingo, nanana, você Uhum. fala, Não pessoas em tem primeiro humano. lugar. Uhum. Uhum. Então, sim, elas se perdem, né? Entendi. E E aí, aí, quando a por gente exemplo, o trabalho do coaching entra nesse lugar da consultoria empresarial e até das constelações organizacionais também, né, Clau? Então, aí é um trabalho diferente. Quando a gente está Diferente, trabalhando né? com organização, a Hum, gente fala, a gente chama de processo de desenvolvimento organizacional tá. ou trabalho sobre cultura, que aí está mais na linha da consultoria e que Hum, daí pode entrar esse olhar sistêmico que a constelação traz. Aí entram uhum, muitos elementos, né? Você tá. reconhecer quais são os signos, os símbolos que tem ali, você reconhecer quais são os padrões e crenças que vivem ali, quais são as regras ocultas, né? O Hum, que vive ali como regra oculta, mas que as pessoas não se dão conta, não têm consciência, mas tem um jeitão de fazer aqui. Aqui a entendi. gente tem um jeito que aí entra uns, sai um, entra outro e o jeito continua, né? Porque Hum, só mudam os players, mas o que vive ali embaixo da superfície continua, né? Então você conseguir trazer luz para isso, né? uhum, Trazer consciência. E aí, depois disso, entra o trabalho de coaching, o coaching de equipe, de time, que ah, você tá. vai ajudar essas pessoas a reconhecerem o que vive ali na interação, né? O que vive no campo do Uhum, time, né? Então, como é uhum, que essa cultura se expressa ali? Então, a gente começa a materializar o que está lá em uhum, cima, porque quando a gente fala de cultura, é alguma coisa que está lá em cima, né? Que está uhum, num nível que é muito sutil. E aí, uhum. quando a gente vai trabalhando as relações, a gente consegue ir trazendo mais concreto isso, que vai refletindo nas relações o que vive nesse campo do sutil, né? Então, a gente Interessante trabalha isso. É um os super trabalho, times, é né? Assim, e deve super ser um trabalho trabalho. de muito tempo também, né? Porque até É você um trabalho de muito perceber, né? tempo. Né? Você vê, para você mudar Nossa, de só para você hábito, você falar, eu fiquei fala, imaginando, eu falei, caramba, isso daí deve demorar muito, deve ser super complexo, porque você tem que vivenciar essa empresa também, né, para você sentir, ouvir as pessoas e tem que ter, né, uma sutilidade de percepção e até para falar depois, né, com quem te contratou, como é que você vai falar, né, o que, que vai ser aceito, enfim, eu imagino que deve ser um trabalho bem completo e complexo, né? e a mudança acontece na medida em que as pessoas estão prontas para fazê-la, né, Sim, Camila? Assim, sim, sempre. sempre é na medida da consciência de cada um ali e mudança é uma porta que só se abre pelo lado de dentro, né? Uhum. Então, eu tenho uma amiga consultora que diz assim: a gente leva o cavalo até a beira do rio, mas a gente não consegue obrigar o cavalo a beber água, né? Uhum. Então, a gente mostra, é como quando a gente faz uma constelação, né? Sim, A sim, constelação mostra sim, qual é a sim. dinâmica oculta, qual é a Oculta. relação. Só que Uhum. a constelação não faz milagre. O fato de você Claro. fazer uma constelação, você não mudou tudo. Sim, Quem tá ali implicado naquilo e tá vendo, tem ali uma decisão de sim. querer mudar, de querer atuar sobre aquilo ou não, né? Uhum. É fácil dizer assim, eu vou lá na Bel, ela vai fazer uma. Vou procurar É, a Camila vai fazer o mapa astral e depois ela vai constelar em é, cima e é. pronto, todos os meus Nossa, problemas acabou acabaram. Só que isso. não. Não, é. A gente participou de uma constelação online, né? Que a Bel foi. Ah, você tava também, né? Na Tava. sábado. Não, então, Uhum. que é a pergunta que ela fez pro casal. Vocês sabem que
pode ser revelado que o caminho de vocês é a separação. Vocês estão preparados para ver isso? Às vezes a É, pessoa ela chega. É isso, né? Você está preparado para o que você vai ver, para o que a gente vai falar, né? Porque o coaching vai revelar. Você quer buscar o seu propósito? A gente vai chegar junto, né? Mas aí vai é. chegar uma hora que é igual filho, você vai ter que deixar e falar assim: eu fiz o meu papel, agora é com você, né? Então, e aí esse casal, ele pode até olhar para aquele momento e perceber, puxa vida, parece que o caminho não é mais junto. Uhum. Mas tem as dependências, as necessidades de cada um ali, que muitas Sim, vezes um casal fica junto por por várias necessidades. necessidades. Sim, É, que cria claro. ali a liga, a simbiose, eles estão juntos, né? Mas Uhum. não porque aquilo lá é uma relação saudável, Sim, profícua, né? sim, A mesma sim. coisa acontece dentro das Do organizações. trabalho Então, assim, e do trabalho também, né, Cláudia? Às vezes você já percebeu, você já sentiu, é, mas esse passo, né, de repente fazer essa mudança significativa, às vezes ele pode levar anos, às vezes você precisa de um tempo melhor para se organizar, inclusive financeiramente também, né? Às vezes você já enxergou o lugar, mas fala, poxa, mas ainda não dá. Então eu vou ter que me é, organizar para poder chegar nesse lugar, né? Porque aí você vai chegar nesse lugar mais tranquilo também. Porque se você for com aquela ânsia, ah, eu vou mudar, mas não se organizar, isso pode, na verdade, virar um grande trauma, né? uhum, Porque, poxa, eu mudei de profissão, mas eu não tenho como pagar meus boletos agora, como é que eu faço? Aí aquilo que uhum, parecia ser legal vira um elefante branco na sua vida, né? Então, é. por isso que eu acho que esse trabalho é tão refinado e tão importante para que você também tome, né, as decisões que você vai precisar tomar com mais consciência, né? Com mais consciência e com o pé no chão, né? Uhum, Tá, então tá bom. É isso que eu quero. Eu já sei o que eu quero, né? Eu tenho a coragem de fazer a mudança. Eu vivi essas várias etapas assim. Eu já uhum, sabia o que eu queria, mas como é que eu largava tudo aquilo, né? A sim. estabilidade, o, esse lugar que eu conquistei, desse papel que eu conquistei, dessa imagem que eu conquistei, né? Como é Uhum, que eu ia contar para todo mundo ali que, olha, não é mais por aí, mas eu não sei ainda o uhum. que que é, eu não sei o que eu vou fazer da vida, né? Eu até E sabia o que eu queria, mas esse momento limbo que é limbo, difícil, né? esse Que assim, momento eu não limbo. sei, eu sei, mas eu não sei, eu quero, mas eu não tenho certeza. Esse momento, ele é difícil, de É, verdade. e tem um momento que vem depois desse ainda, que é um pouquinho mais difícil, né? Que quando a Hum. gente olha assim os estágios da transição da mudança, tem um momento onde você já largou o velho, você já largou aquilo que Uhum. você tinha, mas o novo não chegou ainda. Não Então chegou é como se ainda. você tivesse assim num salto num vazio, porque você não tem mais aonde agarrar. O velho já foi, É não tipo o tem salto mais de jeito. paraquedas, né, cara? Se jogaram do avião, você É, não puxou a cordinha ainda, né? Então você tá naquele lugar, isso. você E fala assim, você caramba, eu não vou morrer. sabe. É, você não sabe o que que vem, né? E É. aí a importância também de você estar no centro, estar no seu eixo, de você confiar. Eu falo que essa palavra que é uma palavra que a gente tem que, assim, esse é um exercício, né, de trabalhar essa confiança interna, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Chegou aí Uhum. um bichinho pequenininho, né? Foi lá, Acabou te com tudo. cutucou, né? Te deu aquele incômodo. E, gente, para É, quem que e não passou por isso, assim, tirando, mesmo às vezes eu vejo pessoas que sempre foram, mais raro, mas pessoas que foram sempre muito convictas com relação ao que queriam fazer da vida, né? Então, assim, nossa, desde pequeno que eu sonho em ser médico, desde pequeno que eu sonho em ser dentista, sei lá. A pessoa tem, eu quero ser advogada desde sempre. Isso não quer dizer que durante esse percurso ela também não tenha crises naquele mesmo lugar, né? Poxa, eu não é, sei se eu escolho essa especialização ou essa, se eu quero ser esse médico plantonista ou se eu quero ter o meu consultório. Quer dizer, e essas nuances, elas podem acontecer mesmo para uma pessoa que tem um propósito já mais delimitado, mas que ela também ela vai mudar durante a vida, porque a vida vai trazer movimentos para ela, e ela vai ter que ressignificar em algum momento até essa base de propósito que está mais sólida, mas que pode levar ela para outros lugares também, né? Isso acontece também. é. E muda o contexto fora, né? Às vezes você estruturou tudo, mas tem uma. Você tem ali uma decisão de viver uma vida em família, né? Então você estrutura todo Uhum. o aspecto Sim. profissional, tá tudo organizado, e aí o teu parceiro ou tua parceira
tem uma mudança, Sim, é vai, sei transferido de lá, país, por exemplo. expatriado. Você fala, bom, o que que eu faço agora? Tenho uma Pois decisão a é. tomar. Eu vou escolher pela Uhum, minha carreira, fico aqui, separo, vou junto, né? Então, uhum. nunca é simples, né, Camila? Não. Assim, eu Você falo que sabe. cada É, um tá. tem uma Uhum, tarefa de desenvolvimento nessa vida, né? uhum, uhum. E às vezes o que eu olho para você falar, ai, as questões da Camila são tão fáceis, eu não sei por que que ela não Super. consegue, É, esse olhando mas deve não ser muito consigo lidar fácil. com as minhas, né? É, pois é, o que meu marido fala, sobre as pingas que eu tomo e não os trupitos que eu dou, né? Também a vida do outro sempre parece mais. Eu sei, quando eu fui mãe, claro, acho que a primeira coisa que eu percebi foi assim, putz, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Porque parece que só meu filho chora, parece que só meu filho tem problema para comer. Assim, o filho do outro parece ser tão perfeito, né? As coisas É, davam tão certo. Eu falo, cara, as pessoas mentem, elas não contam a verdade. Assim, a gente precisa ter muita coragem para ser vulnerável também, né? Para falar, não tá dando certo, não deu, não gosto, escolhi um negócio que deu errado, não quero mais ser isso, né? E isso vai te colocar nessa queda do paraquedas, né? Você vai ficar num momento muito vulnerável ali e tendo que bancar esse lugar, né? É muito interessante porque eu agora estou com um ritual de lives, Cláudia, que eu nem te falei. Na verdade, assim, antes de eu fazer a live, me preparo, claro, energeticamente, blá blá blá. E aí eu estou tirando uma carta para a energia da live, né? E para nossa live foi tão que interessante que saiu saiu? essa carta da lealdade, ó. Ah, E aí eu falei, lealdade não tem a ver, né? Você ser leal a você mesmo. Mas quando eu li o significado da carta, eu achei tão interessante que eu queria ler para vocês, porque é isso que a gente está falando, né? Em reverência e respeito ao ser cósmico que nos habita, ser leal aos propósitos e à missão assumidos antes da manifestação na terceira dimensão. No silêncio, escutar a alma para se recordar de quem verdadeiramente é e do plano traçado antes do tempo. Ser leal a si mesmo. Ser leal à sua essência, na confiança de que é um ser infinito e que o momento atual é apenas uma gota d'água no oceano da grande vida. Então, eu acho que é muito isso, né? Assim, quando vem esse bichinho que a gente falou, é como se você tivesse que ser leal a você mesmo, leal à sua alma, leal àquele propósito que está dentro de você, pulsando, e que às vezes você precisa de alguém que te ajude a afirmar esse propósito, ou que te ajude nos caminhos para traçar esse lugar que você quer chegar, né? é. Ai, perdão. E alguém imparcial, né? Alguém que Uhum. tá de fora das suas relações e que fala, tá bom, vamos dar a mão e vamos descobrir juntos, né? Eu não tenho a Sim, resposta, mas eu te sim. ajudo a encontrar a resposta dentro de você, né? Ajudo que você encontre a sua resposta, né? É É isso. isso. E aí que esses processos terapêuticos ajudam muito também, né, Clau? E eu vejo que hoje, né? Sei lá, na época dos nossos avós, né? Eles nasciam, iam começar a trabalhar com alguma coisa, iam se aposentar, iam trabalhar a vida Uhum. inteira com a mesma coisa, iam se aposentar, iam pôr pijama e iam, Sim. né? Meu avô fez isso, né? Acho que não E tinha ainda tanto mais, questionamento, né? não tinha, e ainda mais lá atrás, se você nascesse filho do sapateiro, você ia ser o sapateiro, tanto que o Uhum. sobrenome carregava Sim, a profissão, né? a profissão, né? Uhum. Schumacher, né? Schumacher é o fazedor de De sapato, né? sapatos. É aquele filme do Coco, A Vida é Bela, que não sei se vocês viram, que é super de constelação, filme Ah, eu não infantil. vi ainda. A Vida É, é não uma vi festa. ainda. A Coloca vida é a uma vida. festa. Vê, Eu porque vou até a ver, eu vou Bel viu e ver. ela adorou. Eu falei, vê. Então, era isso, era uma família de sapateiros, né? E o menino queria ser cantor. E ele não podia ser cantor, porque tinha uma dor ancestral que impedia ele de ser cantor e ele tinha que ser sapateiro, né? Mesmo infeliz, Aham. só que ele já estava, né? Já tinha passado 2 gerações depois dessa dor e ele ali na ponta, ele estava inconformado porque a música era forte para ele, a música era o propósito dele, ele precisou resgatar nos mortos aonde estava essa dor para que ele É. pudesse virar esse músico que ele queria ser, né? Porque a música estava na ancestralidade dele também. Aí ele precisou achar a alma imoral para romper a tradição, É né? isso, é É, isso, é bem isso. é a diferença entre o bom e o correto, né? Porque o correto é manter a tradição, mas isso é bom para ele, né? Uhum, Então, onde é uhum, que ele acha essa força para romper? Como é que ele acessa essa alma imoral para romper uhum. essa tradição, né?
E eu vejo que uma questão que é da nossa época, né? Então hoje você Uhum, não vai mais ser sapateiro porque teu pai é sapateiro, né? uhum, E hoje a possibilidade de você migrar por diversos tipos de trabalho, né? Eu vejo, uhum. bom, meu filho entrou na faculdade esse ano, eu não sei se quando ele sair, as mesmas profissões que estão aí vão ser as mesmas que vão estar lá Pois daqui a é. 4 anos, Eu tenho um né? filho de 8 um de 11. Eu vou ficar preocupado com o que vai fazer. Eu falei, cara, eu não sei nem se vai ter, assim, a profissão. Eles vão se formar aqui 8 anos, 10 É, anos. Cara, vai mudar tanto. Como é que eu vou estar preocupada com isso agora? Eu quero que eles é. sejam pessoas, né, decentes, que tenham uma formação emocional boa, interesses, mas, assim, a profissão que eles vão ter. Não faço a Tanto menor faz, né? ideia. A É, gente não tem esse lugar mais, né? Como você falou, era não o sapateiro, era tem. o filho sapateiro, vai virar sapateira, família sapateira. Não tem mais esse lugar, E né? também não tem mais essas fronteiras entre o trabalho e a casa, entre o Uhum. privado e o público. Hoje as coisas estão super misturadas, né? Sim, é É, verdade. então, se você não está nesse teu lugar de significado, de propósito, né? Uhum. Fica difícil você transitar. Você É hoje verdade. trabalho está dentro de, bom, mais do que nunca, né? O trabalho está aqui dentro de casa, né? O Uhum. fora já tinha invadido o trabalho com as redes sociais. Você não sabe se o Sim, cara está lá sim. respondendo o WhatsApp pessoal ou se ele está respondendo alguma coisa pertinente ao trabalho dele, Uhum. né? Ele pode estar Uhum. lá nas redes sociais durante uma Sim, reunião sim. de, da área dele, né? Uhum. Então, hoje está tudo muito misturado. Então, essa necessidade da gente estar no eixo, estar conectado, estar com Uhum. essa consciência de sentido, porque muitas Uhum. vezes a gente não tem essa clareza do propósito. O propósito é uma coisa que vai, missão, né? Ela vai chegando mais Sim. lá na frente. A gente tem que E experimentar não muita pode ter esse coisa peso também, né, antes. Cláudia? Assim, Não né? dá para Ai, o ter propósito, minha ai, a missão, porque missão, meu parece que você tem que ser um propósito. missionário na África e ajudar, né? As pessoas pode até ser essa sua missão, mas se você É, colocar num estandarte desse, você vai entrar numa frustração enorme, porque às vezes a missão é uma coisa menor também, o propósito é uma é, coisa menor, e você tem que começar do pequeno, não dá para começar do grande, né? exatamente. Então, olha, o Ale Godoy, você conhece ele? Ai, acho que É da meu onde? primo, é um querido primo meu, advogado, talvez seja um colega seu. É. Eu não sei, vai ler assim, né? Manda um direct para ver se a gente se conhece. Ó, Cláudia, a gente só tem 3 minutos. Cláudia, Ah, já passou. então, Eu nem falei vi que o tempo passava passar. rápido. Então, assim, ó, então, para fechar isso, né? Então, a Uhum, importância da gente estar no centro, né? E a pergunta é: eu tô no meu propósito ou não? Não sei se é, mas assim, é coerente, né? uhum, Eu tô ressoando em coerência com o que está vivendo dentro de mim, né? Eu sinto essa coerência, né? Então, para essa pergunta não tem idade, né? Tem coisas que uhum. vão acontecer que você precisa viver, você precisa de caldo, né? Você precisa ralar muito Sim, aqui sim, sim, sim. a sua pedrinha aí que ainda não, a gente não vê o diamante ainda, né? Uhum, Mas essa pergunta da coerência é uma pergunta que pode estar sempre presente, né? Então, é uhum, coerente isso que eu estou vivendo, né? uhum. E eu acho que essa geração nova, ela traz muito isso pra gente, sabe? Eu sempre, Muito. eles não aceitam por aceitar, e às vezes a pessoa fala assim, é falta de educação. Não é, porque eles têm questionamentos muito verdadeiros, né? Por que você fala isso? Por que, que a pessoa me falou tal coisa? Eu não acho que isso é verdadeiro. Eu ouço do meu filho de 8 anos. Mas isso não é verdadeiro, a pessoa não tá falando a verdade para mim. E eu vou falar que ele tá errado, ele não tá errado. Então é um outro olhar com mais propósito, talvez, sabe? Assim, que É. talvez tá chegando por aí que a gente tem que estar muito atentas. Klaus, está acabando, eu preciso encerrar, porque eu Ai, comecei a tô gravar e eu adorando. adorei. Vocês adoraram a Cláudia, né, gente? A Ó, Cláudia é o máximo, ela tem conteúdo, ela tem muita coisa, ela vai voltar a fazer lives. Agora ela entrou no mundo das lives e ela tem muito para falar e eu quero que você fale muito ainda. tem uma amiga nossa fazendo aniversário que tá assistindo a gente. Sim, eu ia cantar parabéns. Ó, Amanda, esqueci, não, tava só terminando aqui pra você falar tchau. Amanda, nossa querida amiga, hoje é aniversário dela, parabéns, muita luz pra você. Eu já fui lá dar um presentinho pra ela hoje, porque eu não ia aguentar não ver Foi de ela hoje. máscara, né? Foi de Fui de máscara. máscara e larguei o Isso. presente. Não, a gente foi com cuidado que a Sofia tava junto.
Então elas ficaram longe, mas eu fui lá, só dar um. A gente deu uma pesada, a gente não deu um abraço, a gente encostou o pé no outro. Oh, Rui. Ai, e eu queria dar também parabéns para Bianca, minha cabeleireira, que é aniversário dela hoje, ela é uma fofa, super me acompanha aqui nas lives. Clau, obrigado a Obrigada, todos que Ká. participaram Adorei te também. encontrar E se aqui. vocês gostaram, peça a Cláudia de volta e ela volta, aquela louca, né? Eu acho que as lives vieram para ficar, não é para ficar. Né? Eu estou fazendo bastante, mas elas vieram para ficar. Então, em algum momento a gente se encontra de novo por aqui, tá bom? Eu vou te contar que hoje eu rompi uma resistência minha com você, viu, Ká? Foi minha Viu? primeira. Venham fazer É? comigo, já falei isso para Amanda. Beijo, eu preciso encerrar, senão não dá. Beijo, Mas tchau, querida. gente. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.